Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje aqui na companhia da nossa queridíssima intérprete, Débora, e hoje nós vamos falar sobre a coesão e a progressão textual em lendas indígenas. Olha que coisa bacana. O nosso objetivo com essa videoaula é, então, estudar elementos de coesão do texto a partir de lendas indígenas. Mas antes de adentrarmos em alguns conceitos, quero fazer duas perguntinhas para vocês. Quando você lê algum texto que escreveu há um bom tempo, pensa que ele poderia ter sido escrito de uma outra forma? E ao se deparar com esses textos, você percebe neles muitas repetições ou até mesmo alguns problemas de compreensão? Talvez isso aconteça porque quando você escreveu não teve tempo de fazer uma correção mais atenta, ou porque naquela época você não tinha um domínio tão grande da língua portuguesa, a norma padrão da língua, né? Quanto tem hoje. Então, por isso é importante guardar os textos e volta e meia revisitá-los e ver ali o que você poderia mudar e até mesmo apreciar o quanto você já evoluiu nesse quesito, né? Mas fato é que, à medida que nós vamos estudando, nós vamos adquirindo mais técnicas e mais recursos linguísticos para empregar em nosso texto. E quando nós produzimos um texto em que as ideias vão sendo desenvolvidas de maneira mais harmoniosa, isso acontece por quê? Porque nós temos mais recursos de coesão e coerência do texto. Vamos retomar esses conceitos já já. Enquanto isso, vamos pensar aqui um pouquinho sobre como observar a progressão, então, de um texto. Olha aí na sua telinha algumas orientações. A progressão temática no texto se dá pela inserção de novas informações que fazem com que o tema seja desenvolvido nele. Os articuladores sequenciais são mecanismos de coesão, como as conjunções, por exemplo, utilizados para garantir a articulação entre as partes do texto e para estabelecer relações entre as informações. Há articuladores responsáveis pela sequenciação textual e referencial do texto, fatores que, se não forem bem empregados, comprometem a coesão e a coerência textuais. Há uma relação que palavras e expressões estabelecem entre o que aparece antes e o que aparece depois delas. Elas funcionam como elementos de ligação, de coesão textual, que seguram uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual. Por exemplo, imagine que você quer fazer uma grande corda, mas você tem vários pedaços pequenos de corda. O que você pode fazer, então, para alcançar seu objetivo? Ir amarrando uma corda na outra. Perceba que em cada parte que você amarrar uma corda com a outra, ficará um nó ali. Esse nó é o sinal de que as partes foram unidas para formar um todo, uma corda grande. Com o texto não é diferente. Nós temos várias informações e vamos amarrando uma informação à outra. E para que essas informações fiquem bem unidas, elas precisam de bons nós, que são os articuladores. Os conectivos são palavras ou expressões que vão unir uma parte à outra do texto, fazendo com que ele seja uma unidade de sentido. Além disso, nós temos alguns elementos textuais que colaboram para essa amarração das ideias. E esses elementos colaboram para a coesão do texto. Então, quando você quer juntar partes de um texto para trazer uma ideia de adição, ou seja, você quer adicionar uma informação, você pode usar um conectivo de adição, como, por exemplo, as palavras além disso, inclusive. Mas se você quer trazer uma ideia de oposição, de contrariedade, você já não pode usar esses termos, porque eles estão fazendo o quê? Adicionando informações. Então, já que você vai trazer uma informação oposta, você pode trazer, então, um conectivo de oposição, como, por exemplo, as palavras mas, porém, entretanto. Se você quer fazer
uma conclusão. Você já está chegando ao final do seu texto e como você pode concluir a sua ideia. Você pode utilizar termos como em suma, por conseguinte, assim. Ou seja, você acaba retomando aquilo que você já disse, mas trazendo uma ideia conclusiva. Olha, eu estou fechando o meu texto. Em suma, é isso. E aqui nós temos uma lista com tantos outros exemplos de articuladores, de conectivos que vão fazer com que as partes do texto sejam ligadas. E, consequentemente, o texto vai ter coesão e vai ter uma progressão sequencial tranquila, segura, compreensível. Ainda falando sobre como observar a progressão temática no texto, agora há pouco eu falei sobre coesão e coerência, né? Então, para a gente relembrar um pouquinho, o que é a coesão e a coerência do texto? Bem, a coesão diz respeito à ligação entre palavras e frases que interligam as partes de um texto. Já a coerência diz respeito à ligação das ideias, é a amarração entre elas para a progressão do sentido do texto. Então você percebe que coerência e coesão, que são coisas diferentes, distintas, elas andam juntas no texto. Uma depende da outra e uma influencia na outra. Porque se você usa um conectivo equivocado no seu texto, ele vai trazer um problema de coerência também, porque a ideia ela pode ser afetada. Agora, quando você erra ali na escolha do conectivo e não interfere muito na ideia, aí nós temos um probleminha apenas de coesão. Mas é muito comum um acabar prejudicando o outro. Por isso é muito importante nós sempre compreendermos que o conteúdo do texto está intimamente ligado à sua forma de composição. E aí, pensando em como nós vamos estudar, né, esses elementos de construção do texto, eu trouxe aqui duas lendas indígenas para nós fazermos uma leitura e observar esses elementos ali no texto. Mas antes também, vamos recordar o que são lendas e mitos, né? Olha aí na sua telinha um breve conceito desse gênero. As lendas e os mitos também são histórias sem autoria conhecida. Foram criadas por povos de diferentes lugares e épocas para explicar fatos como o surgimento da Terra e dos seres humanos, do dia e da noite e de outros fenômenos da natureza. Também falam de heróis, heroínas, deuses, deusas, monstros e outros seres fantásticos. Com certeza, no lugar em que você mora, existem pessoas que conhecem histórias desse tipo. E como qualquer outro texto narrativo, as lendas, elas têm um narrador que organiza os fatos, personagens que vivem ali situações conflituosas que tendem a ser resolvidas, e esses personagens vivem em determinado local, em determinado tempo. Então, essa é a estrutura básica para um texto narrativo. A lenda costuma ser um texto mais curto e sempre tem algum elemento um pouco fantasioso, um pouco sobrenatural. Nós vamos, por exemplo, agora ler a lenda de um povo indígena chamado Tucunã, que é lá do Amazonas, e é a lenda do Sol. Vamos acompanhar a leitura desse texto. Há muitos anos, entre o povo Tucunã, vivia o Sol. Ele tinha forma humana. Era um moço que chamava a atenção por sua força e beleza. Era dia da festa de Moça Nova, e o rapaz ajudava sua tia preparando tinta de urucu. Sol buscava na mata uma madeira muito vermelha com o nome de muirapiranga e depois cortava a lenha que sua tia usava para ferver o urucu e pintar o povo. Mas a tia do garoto era mal-humorada, vivia reclamando e pedindo mais lenha. Mesmo quando o jovem trazia uma grande quantidade de lenha, a tia ainda resmungava, nunca estava contente.
As lenhas queimavam, soltando faíscas enquanto o urucu borbulhava vermelho e quente no caldeirão. Sol decidiu, então, acabar com aquela situação, pois já estava cansado de tanto trabalho. Decidiu beber aquele líquido e a tia consentiu, pois não acreditava que ele estivesse falando a verdade. Pode beber, vai queimar a boca, disse a tia resmungando. Mas o que ela não imaginou foi que o rapaz teve coragem e bebeu de verdade o líquido queimando. Aos poucos, seu corpo foi ficando cada vez mais vermelho, da cor do urucu e da muirapiranga. Acabou subindo aos céus, acomodando-se entre as nuvens, e desde esse dia passou a nos iluminar e nos esquentar. Bem, olha só essa lenda que vai explicar a origem do sol. Interessante, né? Você reparou que nesse texto há algumas palavras que estão escritas na cor roxa e outras na cor laranja. E isso para a gente já começar a perceber alguns elementos aqui que estão colaborando para a progressão do texto, evitando a repetição de palavras e unindo umas às outras pela retomada de alguns substantivos através dos pronomes. Professor, como isso acontece? Olhem só aí na sua telinha. Nós temos as palavras sol, e sol se refere a esse menino. Temos aí moço, rapaz, garoto, jovem. São todos sinônimos para sol. Então, ao invés de o narrador estar repetindo, sol fez isso, sol aquilo outro, ele foi utilizando alguns substantivos sinônimos para evitar essa repetição e fazer com que o texto tenha uma progressão sem repetições. Ainda nós temos alguns pronomes que vão retomar o nome dele. Então, na primeira linha nós já temos ele, né? Ele tinha forma humana. Ele quem? Sol. Então, o pronome pessoal, ele, assim como outros pronomes que aparecem no decorrer do texto. Sua, seu, si. Então, tudo isso para evitar as repetições e fazer com que o texto ele tenha coerência. Né? Então, eu tenho ali a presença de palavras amarrando ideias e fazendo com que elas vão se desenvolvendo. Quero chamar a atenção aqui rapidinho para alguns marcadores temporais. Esses estão sublinhados no texto. Veja só, lá na primeira linha do texto nós temos há muitos anos, trazendo já essa ideia de texto lendário. No segundo parágrafo, traz uma informação a respeito de algo que aconteceu naquele tempo. Era dia da festa de moça nova. Então, nós já temos aqui uma outra marcação de tempo, situando o leitor de quando os fatos vão acontecendo. Além dessas marcações, há alguns verbos de ação no decorrer do texto que fazem com que o texto vá progredindo. Então, esses verbos fazem com que as ações vão sendo desenvolvidas e o personagem vai avançando ali até se transformar no sol, esse que nós conhecemos lá do céu ilumina a nossa terra. Bem, aí lá no finalzinho temos, por exemplo, aos poucos, que mostram uma passagem gradativa em relação a algo que está acontecendo naquela época, que já foi mencionada anteriormente. Agora vamos ler uma outra lenda. É a história do céu, só que agora de um outro povo indígena. É a lenda indígena do povo Xavante. Acompanhe comigo aí na sua telinha. Já existia o céu, mas ainda estava se formando. Era baixo de um lado. Não era como hoje. Era igual a uma onda, levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu e foram tentar derrubar com o machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas ele fechava imediatamente. Eles batiam de novo, abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo, batendo com o machado e os buracos fechando. Iam se revezando. Cada um batia um pouco com o machado.
Iam cortando e o céu se fechando. Então desistiram de derrubar. Vamos deixar, não estamos conseguindo cortar o céu. Foi assim que o povo antigo tentou derrubar o céu. Assim que se criou o céu. Olhem só que lenda mais interessante do povo Chavante, falando sobre a criação do céu. Olhem agora um trechinho, né? Eu selecionei algumas frases para nós irmos observando alguns elementos que vão fazer com que o texto progrida, né? Que a narrativa, de fato, aconteça e faça sentido. Eles batiam, abriam um buraco no céu. Mas, vejam só, nós temos aqui um conectivo, é uma conjunção adversativa, exprime ideia de oposição. Então, mas está opondo-se à ideia de que, enquanto os indígenas batiam, abriam um buraco no céu, o que acontecia? Ele fechava. Ele quem, professor? Ele quem? O céu. Então, o pronome ele está retomando esse substantivo, evitando a repetição e também fazendo com que a história vá sendo contada para que haja progressão. Continuando aí. Eles batiam de novo. Vejam só o verbo bater. Exprime uma ação. Abria um buraco e o buraco se fechava. Eu grifei aqui, né? Eu escrevi essas palavras na cor vermelha. Vou lê-las. Só as palavras em vermelho, os verbos. Batiam, abriam, fechava. Foram batendo, fechando. Iam cortando, fechando. Vocês conseguem observar uma progressão, um movimento, ações, uma sequência de várias ações? Esse é o papel do verbo, fazer com que o texto ele vá progredindo também. Então, além de nós termos aqui os pronomes que retomam partes ou nomes que já foram citadas, né, evitando repetição e colaborando para a progressão do texto, nós temos os verbos que vão dando movimento e fazendo com que a história vá acontecendo. Ou seja, nós temos aqui verbos que exprimem continuidade e sequência no texto. Estamos claramente falando, então, da sua progressão. Legal, né? E que tal continuar esse estudo lá no portal Conexão Escola? Nós temos uma atividade direcionada a essa videoaula que você pode fazer, estudar e ficar fera nesse lance de coesão e progressão textual em lendas indígenas. Um grande abraço, fiquem todos bem. Tchau, tchau.